o triste motivo por trás do capacete de Petr Cech. Apesar do sucesso na carreira, Petr Cech ficou conhecido no mundo do futebol como aquele goleiro que usava capacete. Isso foi tão marcante para o jogador que fica até difícil imaginar se alguém o reconheceria na rua sem o equipamento. Mas você sabe desde quando o goleiro passou a jogar assim? No vídeo de hoje, vamos conferir o triste motivo por trás do capacete de Petr Cech. Além disso, temos uma curiosidade sobre a carreira seguida pelo atleta após se aposentar dos gramados, que você não vai acreditar. Então não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal antes de assistir a mais essa história curiosa do mundo da bola. O famoso equipamento. No futebol, já vimos certos jogadores usando peças incomuns, fora dos padrões do uniforme habitual. No final da década de 90 e começo dos anos 2000, o holandês Edgar Davids usava um óculos especial por causa de um problema na visão que quase o deixou cego. Na época, o jogador teve até que pedir autorização especial para a FIFA, pois este tipo de acessório não era permitido pela regra. Outro acessório que vem se tornando comum é a máscara de proteção facial, usada por jogadores que tiveram alguma fratura no nariz. Entre os equipamentos incomuns, o mais conhecido é o capacete. E é claro, sempre que lembramos dessa peça, associamos a figura do goleiro Petr Cech. O torcedor ficou tão acostumado com o capacete do goleiro que muita gente deve pensar que sempre foi assim. Afinal, foram mais de 10 anos usando essa proteção e a essa altura poucos conseguem lembrar como era antes deste hábito. Mas você sabe o que é exatamente este capacete que o goleiro usava durante as partidas? Para quem acompanha outros esportes, já deve ter visto jogadores de rugby usarem esse tipo de equipamento. O capacete nada mais é do que uma proteção de espuma que os praticantes desse esporte costumam usar para evitar cortes. Como há muito atrito entre cabeças durante os jogos, o equipamento se torna essencial. Aí você deve se perguntar, mas o que o futebol tem a ver com isso? Será que Petr Cech planejava sair dando cabeçada em seus adversários durante os jogos? Bom, isso seria no mínimo divertido, mas não. Na verdade, para entender por que isso virou parte do vestuário e do estilo do goleiro, temos que conhecer uma passagem trágica de sua carreira. A origem de tudo. Petr Cech nasceu em 1982, quando a República Tcheca e a Eslováquia ainda formavam um só país. Nas primeiras participações como jogador, Cech chegou a atuar como atacante, mas logo ficou evidente que a verdadeira habilidade dele era defender o gol. Na Eurocopa de 2004, com apenas 22 anos, o tcheco foi escolhido como o melhor goleiro da competição. A brilhante participação naquele campeonato deu ao goleiro um contrato com o poderoso Chelsea. Foi na equipe inglesa que Cech fez sua carreira prosperar. Ficou mais de uma década por lá, onde conquistou vários títulos importantes. Por exemplo, logo nas 2 primeiras temporadas pelo Chelsea, ajudou os Blues a conquistar 2 títulos da Premier League. E para coroar a boa fase, o goleiro chegou a bater 2 recordes neste período. O primeiro, de maior tempo sem tomar gols na história da competição. Ao todo, foram 1.025 minutos sem ser vazado. O segundo, de mais partidas sem tomar gol numa mesma edição da liga, chegando a 21 jogos. Mas um acidente em outubro de 2006 quase interrompeu a carreira do jogador e inclusive pôs em risco a sua própria vida. A história a seguir é para quem aguenta emoções fortes. O lance trágico ocorreu durante uma partida entre Chelsea e Reading. Com apenas 20 segundos de jogo, Cech saiu do gol para dividir uma bola e recebeu uma joelhada na cabeça. O acidente lhe causou uma fratura no crânio e o goleiro teve que imediatamente ir para o hospital e passar por uma delicada cirurgia. A fratura foi tão grave que, durante a cirurgia, os médicos tiveram que retirar 2 pedaços de ossos que ficaram alojados no cérebro. Se esses ossos tivessem sido empurrados um pouco mais para dentro, a essa altura não teríamos mais Petr Cech para contar a história. Só que a cirurgia foi um sucesso e os médicos colocaram uma placa de metal no lugar do osso quebrado. Mesmo assim, a partir daquele momento, o futebol passou a ser um esporte muito perigoso para Cech. Com apenas 24 anos, o goleiro não queria encerrar a carreira tão cedo. Inicialmente, a previsão dos médicos era que Cech ficasse de fora o restante da temporada, até se recuperar totalmente, mas 3 meses depois, lá estava ele novamente como titular da equipe.
Porém, havia alguns riscos em sua volta aos gramados. Os médicos recomendaram que o goleiro usasse uma proteção na área afetada da cabeça. Caso contrário, um novo choque poderia causar danos irreversíveis. Foi então que surgiu a ideia do capacete, que virou a marca registrada do tcheco pelo restante de sua carreira. Em 2015, o goleiro chegou a dizer que abandonaria o equipamento. Na época, alegava que o capacete abafava sua audição e isso dificultava sua comunicação com outros atletas durante as partidas. Os médicos logicamente proibiram o jogador de abandonar o acessório e ele permaneceu usando até o fim de sua carreira. Nos primeiros meses, o uso do capacete causou um certo problema extracampo para o goleiro. Enquanto o uniforme do Chelsea era patrocinado pela Adidas, o acessório que o goleiro usava pertencia à marca neozelandesa Canterbury. Ou seja, Cech cometeu o pecado inocente de fazer propaganda para outra marca. A empresa alemã então resolveu agir e começou a confeccionar um modelo de capacete especial para o atleta. Também foi necessário incluir um item no contrato do jogador que previa o uso do equipamento da marca correta. Já dentro de campo, o capacete pareceu não atrapalhar a carreira de sucesso do goleiro. Logo após se recuperar da lesão, Cech voltou a jogar e chegou a ficar 810 minutos seguidos, sem sofrer gol no campeonato inglês. Mas ainda teve bons momentos no time inglês. Foram mais 2 títulos de Premier League e em 2012 veio a tão sonhada conquista da Liga dos Campeões. Na partida final, o goleiro defendeu um pênalti na prorrogação e outro na disputa por penalidades. Sempre com seu capacete, é claro. Em 2015, o belga Courtois já dominava a posição de guarda-metas no Chelsea. Sem muitas oportunidades para jogar, Cech acabou se mudando para o rival londrino, o Arsenal. Ali ficou mais 4 anos, até anunciar sua aposentadoria no futebol. Mas para quem imaginava que aos 37 anos, o tcheco colocava um fim na vida de goleiro, se surpreendeu com os acontecimentos da temporada seguinte. Uma nova carreira. Muitos jogadores de futebol, quando se aposentam, seguem a vida no esporte. Alguns como treinadores, outros viram preparador físico e tem até aqueles que se tornam dirigentes. No caso dos arqueiros, o principal destino é seguir como preparador de goleiros. Afinal, ninguém entende mais a posição que aqueles que já estiveram lá. Ao encerrar sua carreira no futebol, Peter Cech não deixou de ser atleta. E o mais impressionante, não deixou de ser goleiro. Assim que se aposentou, o ex-goleiro do Chelsea e Arsenal assinou um contrato para jogar uma espécie de segunda divisão da Liga Inglesa de Hóquei. Coincidência ou não, outro esporte em que ele precisaria usar capacete. O hábito antigo permaneceu. E para quem pensa que Cech chegou nessa apenas para arrumar uma ocupação, se engana completamente. Na partida de estreia em seu novo esporte, o goleiro fez por merecer a confiança de seu clube. Durante o jogo, ele defendeu 2 shutouts, uma espécie de pênalti no hóquei, e no final da partida foi eleito o melhor em quadra. Pelo desempenho demonstrado, parece que ele não estranhou tanto trocar os gramados pelas pistas de gelo, nem um novo equipamento. Um detalhe interessante é que em seu capacete estavam desenhados o escudo do Arsenal e do Chelsea, demonstrando respeito pelos 2 clubes londrinos. Atualmente, o tcheco é assessor técnico de desempenho do Chelsea, mas não descarta outras aventuras em esportes alternativos. E aí, torcedor, gostou dessa história? Antes de finalizar, aproveite e deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e ver outros vídeos curiosos, como esse, a razão pela qual Luís Soares sempre usa uma munhequeira na mão.